Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre doenças causadas por endoparasitas em equinos, assunto este presente na disciplina Doenças Parasitárias dos Animais, no curso de Medicina Veterinária do IFAM. No plano de aula, nós temos os seguintes objetivos: discorrer sobre as principais doenças parasitárias causadas por endoparasitas em equinos e descrever a etiopatogênese, sintomatologia, diagnóstico, terapêutica e profilaxia de doenças parasitárias causadas por endoparasitos em equinos. Inicialmente, a gente vai comentar de maneira geral sobre a sintomatologia dessas doenças causadas por endoparasitas em equinos. É importante a gente entender que esses sinais, em sua maioria, não são patognomônicos, tá? Dificilmente você vai estar observando o animal e você vai falar: esse animal tem a doença parasitária tal. É importante que a gente adeque aí o histórico do animal, junto com a anamnese, né, os sinais clínicos que o animal está apresentando e tentar ali direcionar para um diagnóstico adequado, tá? Considerando inclusive o diagnóstico diferencial que esse animal pode ter, tá? Então, os sinais clínicos de maneira geral: o animal pode apresentar anemia, apatia e prostração, porque esses agentes parasitários eles vão causar um desconforto nesse animal, vão causar processos inflamatórios, vão contribuir com a baixa absorção nutricional desse alimento ofertado por esse animal e, além disso, o animal pode estar apresentando ali perda de apetite, inadequada digestão dos alimentos, baixa escora corporal e retardo do crescimento, tá? Muitas vezes aquele animal que é ofertado alimentação direitinho, ofertado suplemento nutricional e a primeiro momento ele fica apresentando assintomático, ele cursa assintomático. E à medida que vai passando os dias, né, as semanas, ele pode estar apresentando ali esses sinais mais silenciosos. E com isso pode estar evoluindo ali para um processo diarreico, né, para um processo inflamatório, uma infecção secundária também no local. Lembrando que é importante que a gente analise o ciclo biológico desse agente parasitário e aonde esse animal, esse agente parasitário, ele vai ter tropismo, onde ele vai causar essa lesão. Com isso, como consequência, provavelmente o animal vai responder ali e vai apresentar um sinal clínico no qual o médico veterinário, o tratador, o tutor pode estar observando também, tá? Lembrando que equinos são animais que eles têm comportamentos muito específicos, né? São animais que quem está no dia a dia, na lida desse animal, ele consegue observar pequenas mudanças de comportamento e esses sinais podem ser extremamente importantes para que seja definida uma boa conduta clínica para esses animais. Digo isso porque um dos principais sinais que o animal pode estar apresentando, principalmente ali endoparasitos que vão causar colonização a nível do trato gastrointestinal, apresentar dilatação abdominal, desconforto abdominal e cólica. Inclusive essa cólica pode ser uma cólica severa, no qual o animal ele pode ter ali um quadro de dor muito intensa, principalmente devido à migração larval de alguns determinados agentes parasitários que eu vou estar comentando com vocês posteriormente. Então é importante que a gente observe esses sinais, tá? Desse animal, e inclusive, dependendo da situação, esses endoparasitos que a priori são gastrointestinais, eles também podem estar apresentando sinais respiratórios e neurológicos, né? Como eu comentei, nessa migração larval e também devido a esse déficit nutricional, tá? Dando continuidade, é importante que a gente faça um bom exame clínico, um bom exame físico, né, individual e coletivo também. Alguns agentes parasitários, eles são observados a olho nu e alguns comportamentos a gente já consegue definir que a gente pode estar lançando dentro do portfólio de diagnóstico, colocando ali uma doença parasitária a ser analisada, tá? Então esse exame clínico tem que ser adequado e individualizado, tá? O diagnóstico diferencial, a gente pode estar lançando mão
também de algumas suspeitas clínicas e procurar ao máximo definir realmente a causa principal no qual o animal está apresentando esse desconforto, tá? Como eu comentei anteriormente, o animal ele pode ter uma infecção bacteriana secundária decorrente de uma bactéria que se aproveitou desse processo de doença desse agente parasitário. Tá? Então eu tenho que fazer ali, nesse caso, o diagnóstico, duplo diagnóstico e também realizar esse duplo tratamento. Tá? Então, como que eu posso realizar esse diagnóstico? Por meio de exames coproparasitológicos, né, exames diretos, como vocês estão vendo na imagem, como eu comentei, alguns agentes parasitários eu posso estar observando a olho nu, tá? Todavia outros apenas com exames muito específicos, que é o exemplo dos protozoários, que eu posso estar aí fazendo uma cultura fecal ou utilizando algumas tinturas, algumas colorações para que a gente observe de maneira adequada. Tá? Lembrando não, é importante ratificar que esses animais a gente pode estar fazendo a coleta dessas fezes diretamente aqui na ampola retal, tá? Observando obviamente o bem-estar animal e a segurança da equipe, e com isso preferencialmente realizar aí um exame seriado, como eu tenho comentado anteriormente, para que a gente possa ter uma melhor observação desse agente parasitário, tá? Que não possa passar nada nesse exame, tá? Além disso, já existem alguns exames específicos de PCR e ELISA, tá? Observação também a nível histopatológico, principalmente quando está difícil de fechar o diagnóstico, né? Então quando eu quero observar o grau de dano, o grau de lesão que esse agente parasitário causou ali naquele determinado tecido, ou simplesmente para tentar fazer também até uma microscopia ali de pele, por exemplo, no qual alguns agentes parasitários também podem estar causando essa lesão, né, principalmente devido a essa migração. Tá? Além disso, o diagnóstico por imagem é importante, até para a gente estar ali fazendo ali o diagnóstico diferencial ou observando o nível de parasitemia desse animal. Tá? E infelizmente, caso não seja possível, a gente tem aí a necrópsia, né, a gente observar um animal que vê óbito, né, então realizar ali uma investigação mais profunda, né, justamente para que os outros animais dessa mesma tropa, né, desse mesmo conjunto, a gente não cause maiores danos. Tá? Um ponto importante em relação da necrópsia, eu acredito que eu tenha comentado nas outras aulas, mas serve para outras espécies também. Muitas vezes a gente pode estar observando a eficácia, né, a eficiência da determinação desse agente farmacológico frente a esse agente parasitário. Tá? Muitas vezes, infelizmente, já tem um processo de não ação adequada desse agente farmacológico, né, de resistência a esse agente farmacológico de determinados agentes parasitários também, devido a esse uso inconsequente ou esse uso inadequado ou até mesmo a evolução biológica desse agente parasitário. Aqui eu trago para vocês, aqui de maneira bem geral, eu vou estar discorrendo nos próximos slides, tá? Mas é importante entender que eu tenho agentes parasitários específicos ou que eu tenho uma ação maior em determinados órgãos, tem um tropismo maior em determinadas regiões. E isso ajuda muito, por exemplo, se eu faço um coproparasitológico e eu consigo definir, eu consigo encontrar ali um determinado agente parasitário, então eu consigo ali fazer uma correlação com o ciclo biológico desse animal e saber, e correlacionando com os sinais clínicos, saber e ter um prognóstico melhor desse animal, sabendo qual é a melhor conduta a ser colocada, a ser administrada clinicamente para esse animal. Tá? A gente vai estar discorrendo sobre todos estes. Tá? E eu trouxe até esse paper aqui, demonstrando aqui a diferença morfológica desses agentes parasitários, aqui os principais. Tá? Vocês percebem que alguns estão em SPP, porque eu posso observar mais de uma espécie, né,
desse determinado agente parasitário. Tá? Então, em relação à terapêutica, a gente tem aí inúmeros fármacos no mercado, eu trouxe aqui alguns que são utilizados, tá? Bem como essa tabela no qual a gente observa a ação, né, efetiva desse determinado agente parasitário frente a esses parasitas. Tá? Então, em geral, os protozoários, endoprotozoários, a gente pode estar usando aí sulfonamidas, tá? Eumintos, a gente pode estar usando imidazólicos, avermectinas ou piperazina e pirantel. Lembrando que é importante a gente observar isto daqui. Tá? A verdadeira ação desse determinado fármaco frente a esse determinado parasito. Tá? Vamos pegar como exemplo aqui, eu queria que vocês observassem linha a linha depois, tá? Na aula, durante a aula, preferencialmente pausem, faça a pausa nessa parte do slide, verifiquem linha a linha, mas aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui a piperazina, que é um agente parasitário bastante antigo, né? Era bastante utilizado antigamente, aí tem gente que ainda usa, não, ainda tem eficácia, né? No caso aqui, ó, efetividade aqui em oxiúrios, em parascário, né? E em outros não tem efetividade nenhuma, né? Então, a bronema, em alguns cestódios, a gasterófilo também não tem nenhuma ação, pequenos estrôngilos tem uma ação pequena, em grandes estrôngilos nenhuma ação. Então vejam a importância da boa escolha desses fármacos, justamente para que eu tenha uma boa resposta, porque a gente vai ouvir muito isso do tratador, do tutor. Já foi vermifugado. Ok, foi vermifugado com o quê? Quais sinais clínicos o animal está apresentando? Foi realizado o exame coproparasitológico? Então, essa relação, sinais clínicos, diagnóstico e terapêutico, junto, obviamente, com o manejo, é fundamental para que a gente tenha uma boa conduta clínica nesse animal. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a apofilaxia, né, sobre a prevenção dessas doenças. Hoje em dia, a gente procura ter um programa de controle integrado, tá, observando aí essas medidas higiênico-sanitárias. É importante que cada aras, cada propriedade tenha ali esse programa de controle, justamente para que a gente faça um bloqueio parasitário, né, naquela determinada região, naquela determinada propriedade. Tá? Com isso, a gente busca evitar contatos com animais infectados ou superlotação. Tá? Animais, é importante que se tenha ali uma boa rotação de pastagem. Alguns parasitas, dependendo da situação, principalmente a nível de larva, eles têm ali uma vida mais curta ambiental. Tá? Então essa rotação de pastagem auxilia nesse processo. A escovação dos animais, justamente para retirar ali sujidades, detritos, né, seborreia, que pode estar atraindo outros vetores, né, como mosca, por exemplo, também pode auxiliar nesse processo. Manter limpo o ambiente, controle dos parasitos, inseticida, armadilha, remoção das fezes. Tá? Hoje em dia tem alternativas não farmacológicas, né, que não precisa usar defensivos agrícolas, agrotóxicos, que contribuem com esse processo, né, diminuindo o quantitativo de vetores nesse local. Tá? Bem como a utilização de água limpa. Água limpa é algo fundamental. Tá? Alguns, principalmente protozoários, eles podem ser bastante carreados e inseridos no organismo animal com essa água. Tá? E muitas vezes, principalmente em propriedades mais longínquas, infelizmente o animal não tem um bom acesso à água, principalmente à água limpa. Então é importante que no momento do diagnóstico, né, que faça ali aquele exame
ali da tropa, né, observando ali esses animais que se analisam. E também dá para coletar água para fazer uma análise da água, justamente para saber se eu tenho ali um agente parasitário naquele local. Além disso, exames periódicos são fundamentais. Tá? Esses animais necessitam de um cuidado periódico, de um cuidado constante, tá? E um cobre parasitológico é possível fazer até mesmo ali no local. Ter ali uma sala simples, né, de diagnóstico, dá para fazer essa observação nesse animal e ter uma resposta rápida, tá? Além disso, algo fundamental é a quarentena. É muito comum a gente ter alguns locais, alguns aras, alguns locais que tem aglomeração de animais justamente para provas, né, de três tambor, de vaquejada, ou então rodeio. Então, à medida que eu estou fazendo ali uma aglomeração de animais, eu posso estar fazendo ali o contágio, né? Com esse contato desses animais, os animais podem estar adquirindo esse agente parasitário e, pior, ao retorno da sua propriedade de origem, está levando esse agente parasitário também. Por isso que a quarentena é extremamente importante, né? Observar realmente o animal, se o animal ele pode estar apresentando. Lembrando que, vocês vão ver isso nos próximos slides, muitas dessas doenças o animal cursa assintomático. Tá? Então, o exame coproparasitológico acaba sendo fundamental para esse processo. Lembrando que não é porque tem um agente parasitário, né, no organismo animal, quer dizer que o animal vai estar doente. Muitas vezes o animal simplesmente teve contato e o próprio sistema imunológico dele conseguiu dar conta ali daquele quantitativo no qual o animal teve contato de parasitas, tá? Mas a presença desse agente parasitário no exame já é o indicativo que o animal pode estar doente ou que eu tenho aquele parasita naquele determinado ambiente e, dependendo da situação, a gente tem que sim lançar mão de condutas farmacológicas para evitar sinais mais piora nesse quadro, né? Tá? E como eu tenho até comentado aí em todos os slides praticamente, a desverminação é extremamente importante e também a troca periódica desses endoparasitas, tá? Desses endoparasiticidas. Tá? Vocês viram alguns exemplos que eu dei anteriormente, então é importante para que se evite a resistência desses agentes parasitários que a gente faça essa troca. Né? Professor, como é que eu faço essa troca? Primeiro, conversar com o tutor, né, com o tratador, verificar qual agente parasitário ele está utilizando, realizar o exame periódico, verificar qual agente parasitário que está positivo ali naquele exame, e em cima disso analisar quais fármacos são específicos para aquele determinado agente parasitário. E eu posso estar ali utilizando um revezamento entre esses fármacos, tá? Ou então, esse revezamento pode ser, utilizo um agora, quando eu for realizar a próxima determinação, eu utilizo o outro, e aí eu posso, na terceira determinação, utilizar um terceiro. Tá? Lembrando que, dependendo do fármaco, eu tenho que realizar ali 2 doses. Tá? Faço uma dose, depois de um determinado período, eu utilizo uma segunda dose, justamente para que eu consiga pegar todo o ciclo biológico daquele determinado agente parasitário. Tá bom? E agora, de maneira efetiva, né, a gente vai estar conversando com vocês sobre algumas doenças causadas por endoparasitas em equinos, tá? A gente vai começar falando sobre eumintos. A gente vai começar por abronemose, indo até a oxiuríase. Então, inicialmente, falando sobre a abronemose tem uma ocorrência bastante observada, né? Não é incomum encontrar abronemose. Ela é conhecida ali como as feridas de verão, tá? Localmente, né? Por alguns tutores. Tá? A espécie envolvida é a Abronema microstoma e nós temos como vetores
a mosca doméstica e a espécie Stomoxys calcitrans, tá? Esse agente parasitário, a gente pode observar ali como processo infeccioso. A gente tem ali o depósito de L3 em feridas cutâneas, tá? Na pele do animal. Então, vocês podem observar nessas imagens. Tá? Vai cursar uma reação granulomatosa no local, apresentando esses sinais clínicos. Tá? Como sinais clínicos, o animal ele pode estar apresentando ali uma lesão bastante dolorida no local, hemorrágica, tá? E esta é a apresentação da abronemose cutânea, tá? Que onde o animal vai estar apresentando essas lesões e granuloma térmicos, tá? Todavia, o animal também pode estar apresentando o que a gente chama de abronemose gástrica, onde ele pode estar fazendo a ingestão dessa L3. Tá? Com isso, eu vou ter ali o desenvolvimento dessa L3 no estômago, tendo ali o processo de irritação gástrica, tá? E um processo inflamatório, muitas vezes característica ali, uma estomatite, uma gastrite catarral, tá? Que é essa forma gástrica. Tá? Com isso, o animal também pode estar apresentando ali esses sinais gástricos. Tá? Então, a gente consegue dividir ali a abronemose gástrica e a abronemose cutânea. Tá? Reiterando aqui os sinais clínicos, o animal pode apresentar ali nessa abronemose cutânea lesões e granulomas térmicos, úlceras oculares, conjuntivite, lesões de pele e do prepúcio, inclusive até lesão a nível de prepúcio, né, e de glande do pênis. Tá? Além disso, o animal também pode estar cursando ali com essa abronemose gástrica. Tá? É importante a gente analisar bem esse animal, porque essas lesões, e vocês até observem que essa lesão a nível perilabial, né, peribucal, esse animal, que como ele faz uma lesão granulomatosa, muitas vezes eu posso ter ele como diagnóstico diferencial a pitiose, que é causada por um fungo. Então vejam ali que a terapêutica ela é completamente diferente uma da outra. Tá? E o diagnóstico acaba sendo fundamental. Tá? Então eu posso estar fazendo aí um lavado gástrico, tá? Muito cuidado com o lavado gástrico em equinos, tá? Para não ter nenhum problema nesse animal, tá? Às vezes é um procedimento um pouco delicado, tá? Eu posso também, o copo parasitológico também pode ser algo mais adequado e não invasivo, tá? Além disso, a biópsia cutânea acaba sendo importante também para que a gente faça esse diagnóstico adequado. Então, profilaxia, é importante que a gente faça ali um bom manejo desses vetores. Tá? Então, essa mosca, esse bom controle dessa mosca acaba sendo importante para que se evite essa abronemose. Tá? Tem outra doença que é a drasquiose, causada pela Draschia megastoma, que ela vai causar sinais bem parecidos com a abronemose. Tá? Esses animais eles vão apresentar, também tem como vetor aí a mosca doméstica e tem como localização ali o estômago e a pele também causando essa ferida de verão. Tá? Os sinais clínicos, o animal pode estar apresentando prurida no local e também lesões granulomatosas. Tá? Nessa imagem aqui a gente consegue observar uma lesão nodular, tá? Que ela até parece assim uma neoplasia, né? um tumor. Tá? Então por isso que o histopatológico acaba sendo importante também para essa análise e é importante definir, né, se é Draschia ou se é abronema, tá? Mas são doenças bastante parecidas. Tá?
A próxima doença parasitária é a gasterofilose, tá? Causada aí pela mosca do Berne, e mais um vetor, né? Mais um, algo que dá para ser combatido e analisado também de maneira adequada, né? Com um bom manejo desse animal. Tá? Essas moscas, elas são conhecidas como moscas do Berne, né? Como eu comentei, e nós temos várias espécies que podem ser encontradas, tá? Inclusive, eu até acabei não comentando da Broneme e da Drasca anterior. É importante que a gente consiga também coletar essas moscas e se faça também que a gente consiga definir realmente qual a mosca que está observada no animal. Porque para o tratador, por exemplo, mosca é mosca, né? Para a gente não. É importante que a gente consiga analisar junto com a equipe, né, com o tratador, com o tutor, qual o tipo de mosca que está observando o animal. Inclusive, até muitas vezes o próprio tratador vai falar para você: olha, a mosca é aquela mosca ali do que causa berne, tá? No caso aí do gênero Gasterófilos. Tá? Então, normalmente a gente está acostumado a observar a berne a nível de pele, né, apenas, né? O pessoal chama de ora, né, de ura, aqui na região amazônica. Tá? Mas nesse caso, esse parasito, ao aderir o revestimento gástrico, tá? Ele vai ter ali, vai causar uma inflamação no local e também ulceração, causando ali uma hiperplasia local, fazendo com que esse animal tenha ali uma estomatite, uma glossite e essa ulceração nesse local. Tá? E vocês vejam que são esse período, essa fase larval desse animal vai estar justamente na região do estômago desse animal. Então vejam aqui o ciclo. Tá? Então nós temos aqui os ovos aqui na pele desse animal. Esse animal pode estar ingerindo esse agente parasitário, né? Depois liberando, né, esse estágio pulpal desse agente parasitário no pasto, né, no ambiente, e com isso ele vai ter ali um processo de evolução para a mosca e complementando o ciclo. Tá? Então imaginem, né, no interior do estômago desse animal esse quantitativo de parasitos. Tá? Então é importante que a gente faça ali um bom exame, né, a microscopia justamente para definir esse agente parasitário importante, não só a pulpa, né, mas a nível de ovo e de mosca também, se for possível. Então o copo parasitológico para seja analisado. Tá? A outra outro agente parasitário que a gente vai comentar é o Trichostongylus axi, tá? Causando aí a trichostongiloidíase. Tá? Esse animal ele vai estar ingerindo ali, também tem um ciclo direto, né? Ele vai estar ingerindo ali a L3 no ambiental. Essa L3 ele vai adentrar o organismo animal, tá? Aí no estômago, causando ali lesões nodulares nesse estômago, e essas lesões elas podem cursar de maneira hemorrágica, tá? Causando também edema no local e, como consequência, ali tendo uma gastrite nesse animal. Normalmente o animal vai prestar uma gastrite catarral crônica e muitas vezes também um processo diarreico. Tá? Esse agente parasitário, tá? A gente está até comentando em relação a animais assintomáticos. Muitas vezes o animal vai evoluindo ali lentamente para esse quadro clínico. Tá? E um dos sinais, até que eu não coloquei aqui, um sinal importante é o emagrecimento progressivo. Tá? O controle desse agente parasitário ele acaba sendo extremamente importante porque, como vocês viram, né, ele vai estar a nível de pasto. Tá? Então é importante que se faça essa análise nesse local também. O próximo agente parasitário é o Strongyloides westeri. Esse gênero Strongyloides
eles normalmente são encontrados a nível de duodeno e jejum, também, né, a nível de intestino delgado, e também, assim como o tricostôngilos, também vai causar ali o processo inflamatório, o edema e a erosão nesse tecido, né, no caso aqui do intestino delgado, tá? Causando ali uma enterite no local, fazendo com que o animal tenha um processo diarreico, né, fraqueza e emaciação. Tá? O ciclo de vida dele é, é parecido, né, com o tricostôngido, né? O animal pode estar ali tendo aquela observação a nível de L3 ambiental, tá? O animal pode estar ingerindo, tá? Ingestão por meio da alimentação, como vocês estão vendo aqui, tá? Todavia eu posso ter também uma penetração a nível de pele, tá? E dependendo da situação, também a nível mamário, tá? E quando a gente observa o desenvolvimento no hospedeiro, tá? Esse agente parasitário a nível cutâneo, né? Ele vai entrar na corrente circulatória, tá? E indo inclusive até para o pulmão, para a traqueia, né? E aderindo, né? Indo ali para o tubo digestivo, indo para o intestino delgado, tá? Causando lesões nesse animal, tá? Então é importante a gente entender que esse agente parasitário tem uma localização a nível de intestino delgado, todavia eu posso ter sim lesão pulmonar, tá? Também nesse animal, e a observação desse agente parasitário a nível do leite também é extremamente importante. Então, por exemplo, na parte terapêutica, eu tenho que fazer ali a terapia tanto do potro, né, quanto da égua, para que a gente evite esse contato com esse agente parasitário para o filhote, tá? Então, a copropatia lógica acaba sendo fundamental, tá? Isso daqui, gente, ó, eu posso também observar, né, como diagnóstico diferencial também para outras doenças parasitárias. Uma doença importante parasitária é a parascariose, tá? Essa tem uma ocorrência mais comum, né, quando a gente fala de equinos, tá? É um agente parasitário que a gente dá para observar a olho nu a nível de fezes. Ele causa ali uma colonização bastante intensa a nível interno do animal, tá? E a espécie no qual vai estar causando essa doença é o Parascaris equorum, tá? A gente tem ali quando a gente observa ali, a gente pode ter ali um ciclo direto no organismo animal, tá? A nível de trato gastrointestinal. Todavia, eu posso ter ali uma migração larval a nível de fígado e também a nível pulmonar. E essas larvas elas podem aí subir através da traqueia e ser ingeridas a nível de trato gastrointestinal. Novamente, né, teria uma reingestão, tá? Sendo liberados aí ovos e larvas no ambiente e posteriormente ali o desenvolvimento ali de L3 e L4 fazendo ali os processos direto. Tá? Então esse animal ele pode estar, como vocês viram, apresentando essas lesões a nível intestinal, né, causando essa enterite também, essa pneumonia verminótica, tá? E imaginem, né, o quão que pode ser complicado essa lesão para o animal, tá? Então, um processo inflamatório ali em dois tratos diferentes, né? O respiratório e o gastrointestinal. O animal, como sinais clínicos, pode apresentar ali enterite grave, constipação, imagina o quantitativo de parasitas, né, no interior, ruptura intestinal e o tamanho, né, desses parasitas, né?
diarreia de odor fétido, grande número de larvas podem causar tosse, febre, anorexia, distúrbios nervosos, lesões hepáticas e cólica, e o pelame pode estar opaco e o animal parecer desnutrido devido aí esse desequilíbrio, né, nutricional no qual o animal pode estar presente devido a esse quantitativo de parasitas que tem. Então, o diagnóstico recomenda-se aí o exame coproparasitológico, tá? E o mais rápido possível, porque esse animal ele pode ser acometido por fibrose, tá? Tanto a nível hepático quanto a nível do trato respiratório e do trato digestório, tá? E isso pode causar inúmeros problemas para esse animal, tá? Então é uma doença extremamente importante aí para o manejo desses animais. A próxima é a dictiocaulose, tá? Causada aí pelo Dictiocaulus arnifield, tá? Esse agente parasitário ele pode estar causando também lesões a nível pulmonar, tá? Nós temos aqui a ingestão dessas larvas, né, oriundo do trato gastrointestinal. Essas larvas podem fazer esse processo migratório, como o que a gente comentou anteriormente, fazendo com que tenha ali o desenvolvimento a nível respiratório desse agente parasitário no nível pulmonar. Então, olha só que interessante como o animal vai cursar esses sinais clínicos, apresentando bronquite, estertores pulmonares, né, tosse persistente, secreção nasal e aumento da frequência respiratória. É um quadro clássico ali de uma pneumonia. Só que imaginem um erro de diagnóstico onde o animal vai estar ali sendo bombardeado ali por antibacterianos, muitas vezes por antifúngicos, por anti-inflamatórios, e no final das contas a causa é um parasita. Então, como diagnóstico, a gente pode estar realizando ali um exame coproparasitológico e clínico, tá? E clínico, por que eu digo clínico? Porque esses parasitas, muitas vezes no pulmão, ele pode induzir ali uma resposta imunológica que vai resultar ali na expulsão desses vermes, tá? Então, um bom exame adequado, tá? Esses animais também podem estar facilitando esse processo de conduta clínica desses animais. Próxima doença parasitária é a estrongilose, e aqui a gente vai estar dividindo, tá, em pequenos estrôngilos, estrôngilos migratórios e estrôngilos não migratórios. Começo falando para vocês sobre os pequenos estrôngilos, tá? Onde nós temos ali os ciastomídeos, tá? São esses pequenos estrôngilos, onde eu tenho algumas espécies mais comuns, destacando estas aí para vocês, tá? No ciclo de vida nós temos ali esse ciclo direto, né? Onde o animal vai estar ali ingerindo essas larvas no pasto, né? Então através da alimentação, como vocês viram anteriormente nos slides, né? Então, causando ali retardo no desenvolvimento desse animal, anemia, enterite e algumas vezes diarreia, tá? Dependendo da situação, posso estar observando também a nível de a olho nu, tá? Todavia, o exame coproparasitológico acaba sendo extremamente importante, tá? É interessante a gente comentar, tá? Também que é importante que a gente faça o diagnóstico diferencial desses pequenos estrôngilos para os grandes estrôngilos, tá? Até porque é importante que a gente consiga ali entender qual o agente parasitário que está naquele determinado local, tá? E agora os grandes estrôngilos migratórios, né? Que aí a gente destaca
essas duas espécies, né, que é o Strongylus vulgaris, essas três espécies, do gênero vulgar e do gênero Strongylus, as espécies vulgares, edentatus e equinos, tá? A gente tem ali, infelizmente, uma ocorrência até que grande dessa doença parasitária. O animal pode vir a óbito, tá? O animal pode cursar ali clinicamente, causando bastante dor, porque quando a gente fala da patogenia desse agente parasitário, destacando aí os Strongylus vulgaris, o animal pode estar ingerindo ali essa L3 e internamente esse agente parasitário ele pode estar ali circulando no organismo animal, tá? A gente pode ter ali, por exemplo, a L3, a partir do momento que ela é ingerida, ela vai estar penetrando aí na mucosa intestinal, tá? Tendo ali uma circulação, como eu comentei anteriormente, migrando inclusive ali para a artéria mesentérica, como vocês podem observar aqui, tá? Com isso, eu tenho ali essa reação inflamatória arterial. Imagina a dor que esse animal pode ter, né, nesse local, tá? E essa migração ali para a nível hepático, tá? Aqui no mesentério, tá? Essa migração a nível hepático, tá? E com isso eu posso ter ali aqui a formação de trombos, tá? Formação de trombos, tá? E essa formação de trombos pode ter ali um infarto local e a necrose nesse ambiente, né? Nesse lumen, tá? Com isso o animal ele vai apresentar ali os sinais clínicos, vai apresentar bastante dor, tá, no local, e eu posso ter ali a ruptura desse nódulo, tá? Nesse local, causando ali necrose, como eu comentei anteriormente nesse animal. Como vocês podem observar aqui nas imagens, é algo bastante complicado para o organismo animal, por isso que é importante que a gente previna essa doença, né, antes que seja que curse clinicamente nesse animal, tá? Como sinais clínicos, o animal vai apresentar cólica, arterite verminótica, tá? Esse aqui é um sinal importante que eu comentei nesse processo de ciclo. Diarreia, febre, edema, anorexia, depressão, perda de peso e lesão hepática. Com isso, o animal pode apresentar ali hemorragia e fibrose, como eu comentei anteriormente, tá? No diagnóstico, a gente pode estar fazendo aí o copo parasitológico, tá? Também existem, dependendo da situação, a gente pode também fazer uma arteriografia e também palpação retal, para a gente estar observando ali como que está essa região no animal, tá? Então, uma doença bem complicada. É importante que a gente tente fazer o diagnóstico o mais rápido possível para que o animal não curse e não venha a óbito, tá? Lembrando que é algo gradativo, né? O animal ele vai estar apresentando ali primeiramente sinais mais simples até evoluir para sinais mais específicos dessa doença, tá? E agora a estrongilose, né, causada por estrôngilos não migratórios, que a gente traz aí a espécie principal, né, a espécie, o gênero Triodontophorus, tá? Onde esse animal vai estar, esse agente parasitário, ao contrário do que a gente comentou anteriormente, ele vai estar ali inserido, né, ali na região do intestino grosso, causando ali uma ulceração no local, tendo perda de condição corporal, né, diminuição de escória corporal desse animal, anemia, fraqueza e diarreia, e só pelo copo parasitológico eu consigo definir os sinais clínicos, tá? A próxima doença que a gente vai estar comentando para vocês é a anofoscelose, tá? Essa doença ela pode ser observado ali alguns agentes parasitários, né, do gênero
anofocéfala, tá? Então é um cestódio, tá? Que tem ali tropismo ali pela região da válvula iliocecal, tá? Ou ilho terminal, ali próximo do seco, e o animal pode cursar ali de maneira assintomática ou então muitas vezes apresentar enterite e cólica, tá? E muitas vezes a gente vai observar até como um achado de necrópsia, tá? Esse animal. Tá? Então o coproplasma histológico ele acaba sendo fundamental para a observação dessa doença parasitária. Agora a oxiúrise, tá? Causada ali pela oxiúris equi, tá? Esse agente parasitário ele vai ter como localização ali o seco, o colo e o reto. Muitas vezes é possível observar até a olho nu ali, vendo ali animais adultos ou ovos sendo depositados aqui na região perianal. O animal vai ter ali um prurido intenso ao redor do ânus. Muitas vezes a gente observa o animal ali roçando, né, coçando essa região na parede, ou então em árvores, ou então até mesmo em outro animal, tá? Mais raro isso acontecer, mas pode ser observado também. E o ciclo dele acaba sendo ali direto, né? A gente tem ali uma ingestão, né, do ovo larvado, né, com mais ali 3, né? E com isso a migração dessas larvas, né, no local aqui nessa região final ali do trato gastrointestinal. E com isso mantendo esse ciclo biológico, tá? O diagnóstico dele, a gente pode estar fazendo um exame bem simples, né, com fita durex aqui nessa região. A gente pode estar coletando e fazendo ali uma análise microscópica, tá? Ou então, dependendo da situação ali, um raspado de pele, ou o coproplasma histológico, tá? Observando aí ovos desse agente parasitário, tá? Ou então um exame direto, né? Nessa situação aqui, por exemplo. E, por fim, a gente vai comentar um pouco sobre doenças causadas por protozoário, e aqui a gente vai, de maneira até rápida, a gente vai falar sobre a coccidiose, a himerose, até porque é uma doença que a gente está falando praticamente em todas as espécies, né? Em cães, em aves, a gente vai falar sobre bovinos, né? Suíno também, tá? Mas só para trazer para vocês que também pode causar em equinos. A espécie que tem maior ocorrência em equinos é a Eimeria leucarte, tá? Tem ali como localização TGI, tá? Lembrando que esse grupo de protozoários vai causar ali uma lesão no lúmen gastrointestinal, fazendo com que esse animal curse com uma diarreia, né? Uma diarreia, no caso, variando sanguinolenta, aquosa escura, tendo ali uma enterite no local, uma absorção de água, má digestão e reabsorção de alimentos. O exame copropatológico é importantíssimo, justamente para que a gente consiga definir ali qual agente etiológico que está cursando nesse animal, tá? E, por fim, a gente finaliza a aula de hoje trazendo aí as principais doenças parasitárias causadas por endoparasitos nesses animais, tá? Sugiro que vocês façam a leitura do material, principalmente aqui o Taylor, vocês viram que eu peguei muito material dele, e finalizando com a frase aqui do James Elliot: se ter uma alma significa ser capaz de amar, ser leal e grato, então animais são muito melhores que um monte de humanos. Tá? Então, trouxe essa frase aqui porque os equinos normalmente são animais que há ali um contato humano bastante carinhoso, né? Bastante importante. Tem muita gente que tem muita paixão por esses animais. Quem ainda não teve contato, sugiro que tenha esse contato, tá? Porque acaba engrandecendo bastante a nossa alma, tá? Trazendo bastante felicidade. Tá bom, gente? Então, bom estudo, que vocês tenham uma boa aula, tá? Façam aí a revisão direitinho do conteúdo e qualquer coisa a gente está à disposição.